continuo comprando Banco do Brasil, acredito na minha tese, você entendeu no caso assim. Fiz um vídeo no mês anterior, vou deixar aqui no card, no caso, eu comprei uma certa quantidade e continuo comprando novamente, você entendeu? E olhando sempre pro horizonte, no caso, no longo prazo, você entendeu no caso assim, sempre tentando fazer o preço médio, você entendeu no caso assim. Eu já falei no outro vídeo, vou falar de novo aqui, no caso, o Banco do Brasil, ele teve a questão do agro, você entendeu? Ele teve a questão da mudança na questão de tarifas, do caso de resolução, que mudou do que o governo, né, na questão, e esse reajuste e esse déficit no agro, no caso também, a questão, o que aconteceu? Ele teve um primeiro trimestre, no caso, ruim, veio negativo, você entendeu no caso assim, e algumas casas de análise, no caso, fizeram o quê? Teve o rebaixamento, você entendeu? E o que acontece? No caso, o que eu faço com o meu dinheiro? Não é recomendação nem de compra nem de venda, eu continuo. Liberdade. Escolha a vida nômade passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se, viva de verdade. Fora da Matrix, olhando com convicção que eu tenho que comprar. E no caso assim, eu acredito também que o Banco do Brasil é ótimo na questão de você olhar na carteira de dividendos, entendeu? No caso assim, porque no caso, o que acontece? Mesmo no caso assim, o que eu estou fazendo com a minha carteira, no caso, eu começo a alocar, eu pego uma fatia, no caso de 50% de renda fixa, separo 20% de ações, você entendeu no caso assim? 20% de criptomoeda, você entendeu? E 10% de ouro, dólar, você entendeu no caso assim? E aquele volume que vem da renda fixa ali no Tesouro Selic, no caso, eu aporto mais alguns e tiro um pouquinho e jogo na renda variável na questão, por quê? É para olhar na questão que como fosse na questão de locação. E assim, e desse gancho na questão, se você chegar com determinado 300 mil reais, eu fiz aqui no outro vídeo aqui, que no caso, que você chegar com uma certa quantidade com o Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco, você entendeu? Elétrica, Engie, você entendeu? No caso assim, Sanepar, Vale. Você chegar, no caso, com ações, empresas, no caso, boas, que pagam bons dividendos, você entendeu? No caso assim, é como fosse um aluguel. É praticamente um aluguel, mas uma forma sofisticada. Você entendeu? No caso assim, dividendos vai cair ali, você entendeu? Na conta, você vai pegar, você tem a opção de pegar, no caso, e comprar ou pagar as suas contas diárias que você precisa, ou até mesmo, no caso, pegar aquele valor, no caso assim, que cair dos aportes, no caso, e você comprar mais ações, no caso, né? Fazer o preço médio. E na questão do que também? A questão que tem ações que paga todos os meses, tem ações que paga trimestral, tem ações que paga uma vez por mês e assim vai sucessivamente. Você entendeu? No caso assim. Então você tem que. E o que eu faço? Eu faço aquele mix. Você entendeu? No caso assim. E sempre olho totalmente ao contrário. Como que eu já passei aqui em alguns vídeos, relatei. Você entendeu? No caso assim, já perdi algum dinheiro na bolsa, já vi muitas coisas na bolsa, já vi quase 3 ciclos. Você entendeu? No caso de presidenciáveis. Falei no vídeo anterior, o Ibovespa, no caso, ele bateu 141 mil pontos, é recorde, você entendeu? No caso assim, a Bolsa de Valores, na questão nominal, na questão real, em reais, né? No caso assim, porque se você olhar na questão em dólar, no caso, ela ainda, no caso, não chegou nem na metade, ainda tem muito a crescer, você entendeu? No caso assim, falei também nesses vídeos aí anterior, relatei que no caso assim, se é artificial, se é fictício, se é o Mister Lula, se é o Mister L, não sei. Você entendeu? É como que eu sempre falo. Cara, no caso, independente de qualquer governo, você entendeu? Tanto direita, tanto esquerda, eu e você, a gente tem que aprender a surfar. Cara, eu sempre falei no caso aqui, eu fui na Argentina, você entendeu? No caso assim, o que acontece? No caso, quando eu fui na Argentina, cara, e no caso, os caras já aprenderam. Os caras
no caso ali, já passou tanto caos lá, no caso assim, o que os caras aprenderam? Meu, os caras aprenderam a trocar o seu dinheiro por dólar, os caras aprenderam comprar Bitcoin, você entendeu? Dolarizar, moeda forte, você entendeu? No caso assim, moeda onde que tem aquele governo, no caso aqui, não consegue ser muito manipulado, você entendeu? No caso assim, que é o dólar, você entendeu? Tudo bem ainda no caso assim, que o dólar tá com todo aquele ajuste, com toda essa desvalorização, mais de 20 anos, então no caso assim, eu acredito que é a grande oportunidade, você entendeu? No caso assim, para a gente olhar sempre no longo prazo, porque se a gente começar a olhar no longo prazo, essas pessoas que no caso estiver comprando dólar, cara, sempre vai ganhar. Isso é unânime. Se você olhar em qualquer gráfico, no caso, mesmo no caso quando a gente teve aquele plano real com o Fernando Henrique, né? Ali na década de 90, no caso, junto com o grande Ciro Gomes, economista, você entendeu no caso? Cara, que eles equiparam o dólar ao real, o dólar era R$ 1, no caso, né? Venderam alguns ativos do nosso grande Brasil maravilhoso, que tem uma máquina de dinheiro para imprimir, roubaram 1 bilhão, você entendeu? Ninguém viu nada. O cara vendeu a senha pro hacker por 15 mil. É Brasil, cara. É Brasil, mano. Tem que dar risada para não chorar. O caos acontecendo, a violência, o ódio, as pessoas propagando, entendeu? Dentro de um quarto, dentro de um ambiente, você entendeu? E eu tô aqui, no caso, propagando, no caso, o amor, a esperança, entendeu? Que sempre, no caso, você vai ter uma luz no final do túnel, sempre você vai ter, em toda tempestade, sempre um arco-íris. Eu tô aqui, no caso, aqui dando a cara, no caso, sempre falando, cara, paga o preço, porque toda vez quando você pagar o preço, cara, e você plantar uma sementinha boa, você plantar várias sementes no mundo, cara, você vai colher o bom. Entendeu? Isso daí é óbvio, entendeu? No caso assim, o universo ele sempre vai te retornar, você entendeu? Aquilo que você está plantando, você entendeu? Não adianta você querer plantar, não adianta você querer plantar limão e você querer colher maçã, você querer colher banana, fruta doce, você entendeu? Você vai colher o azedo, cara. E então é a mesma coisa. Toda vez quando você vir, no caso, cara, plantar o bem, você vai colher o bem, cara. Eu nunca vi, cara. Poucas, meu, você pode olhar, no caso assim, pessoas que fizeram o mal, que plantaram o mal, que plantaram coisa ruim, cara. No caso assim, se você olhar num grande horizonte, no caso assim, se você olhar de uma forma linear, cara, eu nunca vi a pessoa fazer tudo isso e colher o bem. Porque como que eu sempre falo aqui no vídeo, cara, karma. Depois você pega aí no Google, depois você pega aí no YouTuber e assiste o que é karma. Porque assim, mesmo que se não pegar em você no karma, vai pegar em alguém da sua família. Depois você pega no vídeo e lê. Assiste para você ver. Cara, então eu tô comprando Banco do Brasil, você entendeu no Cassim? Tô seguindo minha convicção. Ano que vem é eleições, você entendeu no Cassim? Eu tenho aí eu tenho como meta, no caso, chegar, no caso, mais ou menos a R$ 300 mil na renda variável, você entendeu? No caso, sim, em ações, porque no caso meu, e desse gancho também aqui eu vou falar na questão, porque, cara, o investimento na questão de ações é sofisticado. E no caso, quem tem um patrimônio, no caso, acima de determinado 300, 400 mil reais em imóveis, cara, o governo também tá vindo aí, no caso eles aprovaram que vão começar a taxar, sendo no caso assim, cara, estão taxando tudo, mano. Caramba, cara. Será que vão taxar aqui meu ar, cara? Até que eu tô respirando? Meu, caramba, cara. É tipo Papai Lula aí, estilo Robin Hood. Tira do rico e dá pro pobre. Cara, é brincadeira. Mas é o quê? Votaram, a gente tem que respeitar democraticamente, você entendeu? E se adaptar. Que os caras estão taxando tudo, velho. Você entendeu? No caso assim, cara, tem casa de aluguel? Eu lembrei, sabe de que eu lembrei, cara? Eu lembrei do Torungo, cara. Eu lembrei do Torungo, no caso. Tô fazendo minha meta é 300 casas de aluguel. Minha meta é 300 casinhas de aluguel, no caso. Acho que ele tá ferrado, no caso. Ele vai ser taxado, no caso aí. Ele e outras pessoas, no caso assim, cara. Ah, tem dinheiro? Tem muito dinheiro? Vamos taxar. Cara, o que dá mais pra taxar aqui? Lula, Haddad, o que a gente consegue taxar mais aqui? Será que dá pra taxar mais o quê? Cara, taxa de tudo. Fazer o quê, cara? Tem que rir, cara. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, cara. Entendeu, do Cassi? Então, gente, esse é o vídeo. Tô olhando com carinho.
as ações, Banco do Brasil, você entendeu? Recomprando aí, no caso, entendeu? No caso, cara, não tenha medo, mesmo com o caos, você entendeu? Que a gente tá vivendo, no caso assim, cara, como que eu falei no vídeo anterior da questão da Juliana, no caso assim, eu acredito que os pais dela, cara, no caso assim, não tá feliz, mas, meu, eu acredito que ela foi uma grande mulher, você entendeu? No caso assim, não tenha medo, cara, faz, porque no caso assim, cara, vida, a gente só tem uma, cara, você entendeu? No caso assim, o que que você quer deixar para o mundo, o que que você quer deixar para as pessoas, o que que você quer deixar de legado, o que que você quer deixar na história, quem você quer inspirar, você entendeu? Porque no caso assim, todas as vezes quando as pessoas fizerem coisas assim que as pessoas têm medo, cara, eu acredito que você vai levantar multidões, cara, você entendeu? No caso assim, porque, meu, eu falo aqui, no caso aqui, tem muita gente, no caso, cara, que estão cheios de medos, entendeu? No caso assim, e no caso, é óbvio, né? No caso, tudo isso acontecer, no caso assim, cara, e acaba retraindo. Então, assim, cara, não fica com medo, você entendeu? Confia em Deus, você entendeu? Que no final tudo vai dar certo.